O feminino para psicanálise. Será que quando a gente fala de feminino, a gente está falando apenas de mulher? Eu sempre falo, o feminino, ele atravessa a mulher, mas ele também está muito além dela. Vamos entender isso melhor? Então vamos lá, vamos falar de feminino para psicanálise. E para a gente abordar esse conceito, não tem como não dizer sobre o desamparo. Freud ele parte da premissa que o desamparo é uma condição originária de todo ser humano. Ele vai dizer lá naquele texto Mal-Estar da Civilização, que inclusive é um dos meus preferidos, que a gente tem três fontes de sofrimento na vida, grandes fontes. O nosso próprio corpo, que está condenado à decadência e à morte, o mundo externo, a natureza, que nos ameaça com suas forças de destruição impiedosas, e talvez o que cause ainda mais sofrimento seja os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Quer dizer, motivos para sofrer, minha gente, não falta. E por falar em falta, a gente também tem justamente essa parte que falta. Somos seres incompletos, divididos, faltosos, passamos a vida em busca de algo, de alguém que possa nos completar. Mas a questão é que não tem essa metade da laranja que vai encaixar perfeitamente ali, não tem completude nas relações. Mas essa é uma condição muito dura para a gente aceitar tão facilmente. E aí o que que a gente faz? A gente cria no nosso imaginário formas para se defender dessa condição, que é o desamparo. Então a gente segue a vida tentando buscar aquilo que a gente acha que vai nos completar. E aí, em psicanálise, essa tal parte que completa, ou que imaginariamente a gente acha que completa, a gente chama de falo. Então, é o elemento que torna uma pessoa completa, porque ele representa o poder diante da falta. E aí, se a gente for pensar na nossa sociedade patriarcal, né, acreditar-se portador do poder, por ter um órgão, né, por ter o P como um atributo do falo, seria a maior arrogância masculina, né? Acreditar que isso é o que torna os homens poderosos. Mas a gente sabe que estruturalmente, né, é isso que acontece. A gente viu em todas as outras aulas justamente essa construção que ela é social e que ela é psíquica. E aí a psicanálise traz, né, esse ponto, como se as mulheres, por um outro lado, por não terem esse signo, também estão ali do lado da inferioridade, também tem ali uma fonte de inveja em relação aos homens. E a gente também falou numa das aulas que, na verdade, a inveja, né, não é do pênis em si, mas é do poder. E hoje talvez a gente vai poder avançar também nessa questão do próprio poder, porque tem mulheres que acessam o poder, ainda que não seja completo como, né, um homem pode ter nessa sociedade. Mas e aí? O que que acontece? Então, a gente vai dizer, né, que essa questão do falo é que vai fazer essa divisão dos sexos e dos gêneros em torno desse falo. Então, esse homem que tem o falo vai assumindo esse símbolo masculino para sustentar virilidade, força, controle, domínio, e a mulher ela vai sendo convocada, né, a adotar uma mascarada para esconder essa falta, essa tal inferioridade, como eles acreditavam, fazendo esse semblante de ser o falo, né, sustentando essa feminilidade a partir desses padrões masculinos para ser algo para esses homens. Aí talvez ela possa então, né, se sentir mais completa, enquanto os homens passam muito mais pelo caminho do ter. Então, eu tenho falo, que começa aqui com esse órgão no meu corpo, mas depois eu tenho um carro, eu tenho um cargo, enfim, todas essas coisas que vão se deslocando, mas que vão apontando para esse lugar do poder. Mulheres podem fazer isso também, como eu disse antes, mas muitas vezes elas caem muito mais nesse lugar de ser algo para alguém do ter que ter algo, né? E assim,
A gente está fazendo essa diferenciação, mas não é também como se existisse o lado que é melhor ou que é pior, porque a quantidade de sofrimento, né, que nós temos nessa busca do ser, ela é muito alta enquanto mulheres, mas não é que quem está ali na busca do ter, principalmente numa sociedade capitalista e consumista, está livre de sofrimento. Inclusive, é aí que se sofre mais, porque se busca, se busca, se busca e nunca vai ser suficiente. E aí a gente vem dizendo, a partir, né, dos novos arranjos sociais, a partir do feminismo, mudanças nas relações de trabalho, que a gente está numa fase ali de um declínio do falo, ou ao menos uma desconstrução desse ideal viril, né, e essa ameaça de uma perda de privilégio frente a esses homens que durante tanto tempo sustentaram esse poder, e todas essas lutas e essas mudanças nas relações vêm num campo de uma reivindicação por uma igualdade, né? E a resposta que se encontra diante dessa reivindicação é justamente o repúdio ao feminino, o repúdio à mulher. E aí aqui a gente pensa o feminino não necessariamente só em relação à mulher, mas tudo que constitui uma diferença nessa ordem patriarcal. Então, sejam mulheres, sejam pessoas LGBTQIA+, povos indígenas, pessoas que marcam uma diferença fora da ordem, fora do padrão. E aí tem uma música do Gilberto Gil, que eu não sei se vocês conhecem, mas que eu acho que ela ilustra muito bem isso, né? Que é: um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é que me faz viver. Então a gente pode fazer aqui um jogo que é versus, né, o falo e o feminino. E o falo pensando no masculino, porque quem tem o falo, se a gente for pensar na nossa sociedade, são aqueles que estão do lado masculino. Então o falo, ele aponta a falta, mas ele representa aquilo que é da ordem da completude, da universalidade, do domínio. O masculino, ele tem muito a ver com o próprio, né, com a propriedade, com a apropriação, com a expropriação. Já o feminino, a gente pode pensar muito mais no campo da singularidade, da alteridade, do outro, aquilo que é relativo, aquilo que marca a diferença de um sujeito em relação ao outro. Então, o campo do feminino não é algo que busca preencher, vir nesse lugar dessa completude frente ao desamparo, mas é uma resposta diferente. Então, o feminino não é exclusivo da mulher, mas tem a ver com a mulher na medida que não tem uma representação do que é uma mulher nessa cultura patriarcal. Enquanto para as masculinidades a gente vê o que seria isso, né? E aí, de novo, não tem o que é bom, o que é ruim. Não são julgamentos morais. Claro que a gente pode pensar no sofrimento das mulheres, a gente não vai ficar aqui fazendo competição, né? Quem sofre mais, quem sofre menos. Mas a gente sempre diz que essa ordem patriarcal, falocêntrica, ela é muito sofrida para as mulheres e para todos aqueles que estão do lado do feminino, mas ela também causa sofrimento naqueles que estão ali do lado do masculino. E aí que eu trouxe uma frase da Frida Kahlo que eu acho que também representa muito bem isso, que é: não me escute, eu sou de outro planeta. Ainda vejo horizontes onde você desenha fronteiras. Então, é esse embate entre as pessoas que estão desse lado do feminino, as pessoas que estão do lado do masculino, enquanto uns estão desenhando as fronteiras e defendendo os seus territórios e guerreando a partir do domínio, o outro lado está muito mais nessa abertura, nesse horizonte, numa outra forma de se relacionar com a vida, com o outro, com o desamparo. Então, né, assim, o feminino, ele de certa forma, ele remete a uma experiência de horror para todos nós. Ainda nós que estamos desse lado, talvez estejamos mais acostumadas a sentir, né, isso no corpo, esses sentimentos, isso que está para além dessa ordem racional das coisas. Isso também remete a um horror para a gente, mas remete ainda mais para aqueles que nunca tiveram acesso a tudo isso. Então, né, a gente pensa também esse feminino como essa
perda de contornos e incertezas. Se a gente for pensar, é o que é a vida, né? O que a gente tem certeza nessa vida? É do nascimento e da morte. Depois disso, não sabemos o que vem aí. E aí, a ideia de ter uma nova resposta frente ao desamparo é pensar o que a gente pode construir em torno desse vazio, desse buraco, dessa falta, sem que a gente tente preencher por completo o tempo todo. Porque a ideia não é preencher em si, mas dar um contorno para isso. E aí a gente pode então pensar esse feminino não como uma mulher em si, mas mais como uma postura existencial, de aventura, uma vivência criativa e erótica frente ao desamparo. Por que erótica? Porque a gente está falando do corpo também, né? E aí, até para trazer um pouco mais desse campo do erótico, eu trouxe aqui a Audre Lorde, que ela tem um texto que é maravilhoso, que é o uso dos poderes do erótico, ou o uso do erótico e seus poderes, mas vai estar aqui nas referências aqui embaixo. E aí ela vai dizer, quando eu falo do erótico, eu estou pronunciando como uma declaração da força vital das mulheres, daquela energia criativa fortalecida, cujo conhecimento e uso estamos agora retomando em nossa linguagem, nossa história, nosso dançar, nosso amar, nosso trabalho, nossas vidas. Aqui ela se refere especificamente a uma força vital das mulheres, mas eu gosto de pensar que tem muito a ver com isso que a gente está trazendo do conceito feminino. Não apenas a mulher, mas muito aquilo que mulheres já estão atravessadas, justamente porque essa é uma saída que a gente tem para enfrentar todo esse desamparo, que é humano, mas se a gente for pensar no desamparo dentro de uma cultura patriarcal, ele é muito maior. Então, a gente terminou aqui o nosso aquecimento para o curso de psicanálise e o feminino. Tentei fazer esse resgate aí dos principais conceitos e partes da teoria psicanalítica que nos ajudam a pensar sobre esse percurso do tornar-se mulher. E agora eu tenho um convite para vocês, porque eu acredito que, como mulheres e que são atravessadas pelo feminino, a gente tem que buscar formas juntas para que o nosso mundo possa realmente ser diferente. Então, na quinta-feira, 18 de abril, às 8 horas, vai rolar o curso Psicanálise Feminino, do dever ao desejo. Nós vamos juntas explorar as armadilhas que levam mulheres a fazer caber no ideal que vem de fora e negar temer o saber que vem de dentro, e descobrir como construir estratégias para confiar e bancar o próprio desejo e juntas ousar criar o nosso futuro. Vai ser um prazer te ter ao meu lado no curso de Psicanálise Feminino, do dever ao desejo. As inscrições se abrem na segunda-feira, 8 de abril, às 18 horas, e você pode acompanhar tudo pelo meu Instagram, que é por lá que eu vou liberar o link das inscrições. Te espero lá!